Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashchacha Deshatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tata Kanchana Gaurangi Radhe, 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 Vrindavaneshwari. Prishabhanu Sutidevi, Pranamami Hare Priya. Haribo, prazer estar aqui com vocês de novo. Vamos dar continuidade ao capítulo 18 do Bhagavad Gita. Hoje vamos estar entrando no verso 74. Que é o verso logo, no verso 73, de acordo com a aula passada, vimos que Arjuna se rendeu, né, a Krishna depois de ouvir todo o Bhagavad Gita e lutou a batalha de Kurukshetra do lado de Krishna, né? Sabemos que ele foi vitorioso. E nesse verso 74, após terminar encerrar completamente o Bhagavad Gita, Sanjaya, né? Sanjaya, que era um conselheiro lá do rei Dhritarashtra, que era o pai de Duryodhana, que era a pessoa que estava lutando contra Arjuna na batalha de Kurukshetra. Sanjaya disse, esse verso 74, assim foi que eu vi a conversa entre duas grandes almas, Krishna e Arjuna. E tão maravilhosa é esta mensagem, que os pelos de meu corpo estão arrepiados. Um ponto interessante desse verso é que Sanjaya, esse auxiliar de Dhritarashtra, ele estava junto com o rei, né, que era cego também, estava junto com o rei em seu palácio, e dali, através de seus poderes místicos, ele podia observar o campo de batalha de Kurukshetra, e também ele ouviu esse diálogo entre Krishna e Arjuna. É muito interessante observar esse, né, dito poder místico. Todos têm esse poder místico, como se fosse uma telepatia, onde você pode ouvir, né, pode conversar, pode se expressar mentalmente com outra alma, sem precisar de toda essa tecnologia atual. Espero que estejamos caminhando aí para a quinta dimensão, onde vamos poder usar a nossa, né, glândula pineal, que nos favorece dessa maneira. Você simplesmente estando sentado em um lugar, você pode observar os acontecimentos, né, em sua volta, em todo o mundo, e também em outros planetas, outros lugares desse universo. Assim como Krishna mostrou toda a forma do universo para Arjuna, no capítulo 11 do Bhagavad Gita, assim também Sanjaya, ele está mostrando a Dhritarashtra tudo o que aconteceu no campo de batalha de Kurukshetra. E o mais importante foi que Sanjaya pôde ouvir esse diálogo diretamente da Suprema Personalidade de Deus e Arjuna. Ao ouvir esse diálogo, Sanjaya ficou assim, completamente em êxtase, né? Falando aqui nesse verso que os pelos de seu corpo estão arrepiados. Esse é um sintoma de êxtase. Também é um sintoma de êxtase do amor a Deus, né? É explicado no Bhakti Rasamrita Sindhu, esse arrepiar dos pelos do corpo, quando a pessoa está em êxtase de amor por Deus. E Sanjaya, assim, mesmo sendo esse místico, né, maravilhoso, assim, dotado de poder por Deus para ter essa visão mental expandida, né, ele ficou assim tão encantado com esse diálogo que falou que essa conversa era simplesmente assim algo maravilhoso, né? Quando a pessoa ouve Krishna pregar de uma forma tão assim eminente,
Não há outra condição mental a não ser a maravilha, né? Esse sentimento de êxtase, quando você ouve o conhecimento mais perfeito da existência. Esse conhecimento que Krishna está repetindo, né? De tempos em tempos, conforme ele explica aqui no Bhagavad Gita, né? Ele sempre vem e repete esse conhecimento para que nós entendamos o que é a energia material, o que é a energia espiritual, quem é ele. Isso realmente, de fato, é maravilhoso, podermos estar recebendo esse conhecimento direto de Krishna e de seus devotos puros. Devemos estar assim, bem atentos às palavras do Bhagavad Gita, esse conhecimento. E também, né, Krishna veio como o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, e ele deu o exemplo de como ser um devoto baseado nos ensinamentos do Bhagavad Gita. De modo que Krishna é assim, muito misericordioso. Ele não só trouxe o conhecimento do Bhagavad Gita, como ele também deu o exemplo de como devemos nos comportar como devotos no exemplo, né? Nesse exemplo mesmo, de ser um representante vivo do Bhagavad Gita. Então Sanjaya realizou isso diretamente em sua mente, através de sua visão mental expandida, ao observar o campo de batalha, e falava assim, nessas duas grandes almas, Krishna e Arjuna, né? Uma alma era infinitesimal e Krishna é a alma suprema, infinita. Prabhupada, em seu significado a esse verso 74, está dizendo que no começo do Bhagavad Gita, Dhritarashtra perguntou a seu secretário Sanjaya o que aconteceu no campo de batalha de Kurukshetra. O episódio inteiro foi revelado ao coração de Sanjaya pela graça de seu mestre espiritual Vyasadeva. Então Sanjaya explicou o tema discutido no campo de batalha. O diálogo foi maravilhoso, pois tal conversa importante entre duas grandes almas nunca havia acontecido antes e jamais voltaria a acontecer. Foi maravilhoso porque a suprema personalidade de Deus estava falando acerca de si mesmo e de suas energias à entidade viva representada por Arjuna, que era um grande devoto do Senhor. Se seguimos os passos de Arjuna para compreendermos Krishna, então teremos uma vida feliz e bem-sucedida. Sanjaya teve esta percepção, e à medida que desenvolvia semelhante compreensão, ele relatava a conversa a Dhritarashtra. Agora se conclui que onde quer que estejam Krishna e Arjuna, haverá a vitória. Então, isso é realmente fascinante, você poder assim, contemplar diretamente Krishna falando esse conhecimento. Podemos também ter esse poder místico assim, diretamente ouvindo a voz de Krishna dentro do nosso coração. O devoto puro, que está realmente assim conectado diretamente com Krishna, ele conversa com Krishna em seu coração dessa maneira, né? O devoto naturalmente se apropria dessa qualidade de ouvir Krishna quando o amor dele por Krishna está bem desenvolvido. Por que Krishna não conversaria com a alma, né? Então Krishna está sempre falando de alguma forma para nós como devemos prosseguir nessa vida e evoluir. De modo que temos que desenvolver essa habilidade, né, de ouvir Deus. Esse treinamento pode ser feito através do canto do Santo Nome, que enquanto pronunciamos o nome de Krishna, né, simplesmente ouvindo esse nome, vamos treinando a nossa audição para escutar a vibração pura. Então, quando estivermos assim bem
avançados nesse cantar ou no conhecimento, Krishna vai conversar com a gente. Porque senão Krishna simplesmente ele vai fazendo arranjos assim externos, onde as coisas vão acontecendo no mundo material, e se formos espertos em percepção, vamos entender exatamente o que Krishna está querendo falar com a gente, através das situações, das circunstâncias, do que algumas pessoas falam para a gente. Se nós conseguirmos sair realmente do nível emocional, mesmo uma pessoa que esteja brigando com a gente de alguma forma, podemos encarar isso como uma voz divina nos orientando, né? Temos que desenvolver essa sensibilidade aqui nesse mundo material, porque o tempo todo é Krishna. Se você está rendido realmente a Krishna, tudo é Krishna te orientando sutilmente, né? E algumas vezes também bem rigidamente, para que você se situe sempre nesse caminho espiritual e mantenha a firmeza de avançar em direção a ele. Então Sanjaya, nesse verso aqui, está muito assim em êxtase, né? Porque de certa forma, como o Prabhupada fala aqui, que agora se conclui que onde quer que estejam Krishna e Arjuna haverá a vitória. De certa forma, mesmo antes de começar a batalha de Kurukshetra, Sanjaya já sabia que Krishna ia ser vitorioso. Imagina, ele é um servo de Srila Vyasadeva, né? A encarnação literária de Krishna. E no verso 75 do Bhagavad Gita, dando continuidade, é dito que, pela misericórdia de Vyasa, diz Sanjaya, eu ouvi estas palavras mais confidenciais diretamente do Senhor de todo o misticismo, Krishna, quando falava pessoalmente com Arjuna. Entende? Krishna ele fala pessoalmente com o seu devoto. Isso é possível. Não é simplesmente essa questão que muitas pessoas colocam, que Krishna é uma luz, é uma energia, e não há assim relacionamento pessoal, que isso é meio que uma maia, assim, um arranjo espiritual. Não, Krishna é uma pessoa e ele vai conversar com você normalmente como outra pessoa, né? E a magnitude desse conhecimento é porque você sabe que Krishna é Deus, mas para o devoto essa posição de Deus, de Krishna, não é baseada na sua majestade, na sua opulência, no fato dele ser Deus. Você se relaciona com Deus com amor, como um amigo. Quando a pessoa é seu amigo, independentemente da posição dele, mesmo que seja a posição de Deus, quando você está se relacionando amorosamente, não há essas considerações. Ele é simplesmente Deus e você é uma parte integrante dele, e você, né? Pelo menos em Vrindavana, esse é o humor. Você está sempre brincando com Krishna, né? Passeando com Krishna, contemplando Krishna. Já nos planetas Vaikunthas, que circundam, né, Krishna Loka, o planeta central da existência, onde Krishna habita. Então, em Vaikuntha Loka, Krishna ele se expande através de suas expansões pessoais, e também lá tem muitos devotos, e nesses planetas Vaikuntha tem esse caráter mais assim, onde os devotos adoram Krishna nessa potência da majestade de Deus, assim, que Deus eles já contemplam um Deus diferente do que os devotos de Vrindavana contemplam. Então, assim, temos que entender esse ponto da pessoalidade. A relação só é possível, né, e ser baseada no amor quando há o caráter pessoal. Krishna explica que, em primeiro lugar, ele é uma pessoa. Quando atingimos essa relação, o desenvolvimento espiritual desse aspecto da relação da nossa alma com Deus como uma pessoa, nessa forma de Krishna, então essa é a perfeição máxima, é o grau mais elevado de realização espiritual. As pessoas começam se relacionando, entre aspas, assim, com Krishna nessa forma de energia,
apreciação energética, né? Mas essa energia não é apenas uma vibração do corpo de Krishna, né? É Krishna, mas não é Krishna nesse aspecto mais elevado como a suprema personalidade de Deus. E Srila Prabhupada, ele veio aqui exatamente para o Ocidente com essa missão, né? Nirvishesha, de erradicar esse conceito da impessoalidade. Porque como você pode amar a Deus tendo essa concepção de que Ele é uma energia? Entende? Relação, amor é baseado em pessoalidade. Assim como nós estamos experimentando de uma forma mais assim pervertida aqui nesse mundo material. Esse mundo material é simplesmente um estágio de aprendizado, e entendemos que se as coisas acontecem aqui no mundo material de uma forma, vamos dizer assim, invertida, isso significa que a causa que está manifestando essa energia das relações materiais existe originalmente no mundo espiritual, e existe com o teor supremo em Krishna Loka, onde Krishna habita e onde é o lugar que Ele quer nos levar, todo mundo, assim, para ter relações puras com eles, de amor, né? Não devemos aplicar as relações desse mundo material assim, ou seja, se não devemos relativizar as relações materiais para o nível absoluto. Aqui é só uma sombra, né? Só uma sombra. Assim como Krishna fala que esse mundo material é como a árvore refletida no lago. Aqui é a sombra da árvore no lago. Mas, por causa disso, porque enxergamos a árvore na sombra, né, como uma sombra, devemos concluir que essa sombra existe como uma realidade no mundo espiritual, de uma forma completamente assim, diferente, baseada, né, em sentimentos assim, completamente espirituais. Mas voltando aqui ao verso 75, Sanjaya está dizendo que pela misericórdia de Vyasa, ele está ouvindo essas palavras assim, muito confidenciais, diretamente. Muitas vezes assim, precisamos, né, da misericórdia do mestre espiritual, misericórdia de uma alma avançada que já está em contato com Krishna. E no caso aqui de Sanjaya, ele recebeu a misericórdia de Vyasa, que era a própria suprema personalidade de Deus, simplesmente para exercer essa funcionalidade de... Bom, eu tive que dar uma paradinha aqui, porque passou uma ambulância aqui a 1000 aqui, atrapalhando a gravação. Me perdi um pouquinho, mas vamos voltar ao verso 75. Vamos falar agora sobre o significado, né, de Srila Prabhupada esse verso. Vyasa era o mestre espiritual de Sanjaya. E Sanjaya admite que foi pela misericórdia de Vyasa que ele pôde compreender a suprema personalidade de Deus. Isto significa que não é diretamente que se deve entender Krishna, mas por intermédio do mestre espiritual. O mestre espiritual é o meio transparente, embora na verdade a experiência continue sendo direta. Este é o mistério da sucessão discipular. Quando o mestre espiritual é genuíno, o discípulo, tal qual Arjuna, pode ouvir o Bhagavad Gita diretamente. Então esse ponto aqui é muito interessante, porque como estávamos falando há pouco tempo atrás agora aí, a Krishna, quando você um dia vai conversar com ele diretamente, mas enquanto isso não é possível, devido ao seu estado de consciência ainda não está tão elevado, nós acabamos ouvindo a voz de Deus por meio das situações materiais, dos arranjos materiais. E o devoto pode compreender quando ele está sendo levado para determinado local, determinada circunstância, porque ele entende realmente, ele tem plena fé que Krishna está controlando tudo na vida dele.
E dentre todos os elementos assim do mundo material, as pessoas que estão rendidas realmente a Krishna, as almas assim, mais elevadas, que são chamadas assim mestres espirituais, né? Pessoas assim fidedignas, que estão realmente vivendo em Krishna, assim, essas pessoas são a voz de Deus de uma forma mais potente. Por isso que Prabhupada fala que o mestre espiritual é o meio transparente. Então, quando conversamos com uma alma que está muito avançada espiritualmente e conectada com Krishna, isso significa que é a mesma coisa que falar com Krishna diretamente. Então, Prabhupada está falando aqui que esse é o mistério da sucessão discipular. Assim como Arjuna recebeu as instruções diretamente de Krishna, com toda essa potência espiritual do Bhagavad Gita, assim também um ser vivo que entra em contato com uma alma muito avançada, que já é um exemplo vivo do conhecimento, né, espiritual, do comportamento, né, espiritual. Então essa alma também é beneficiada, como Arjuna foi no campo de batalha de Kurukshetra. Essa alma vai ouvir dessa alma avançada, assim como Arjuna ouviu do Senhor Krishna. Então, devemos estar atentos a essa manifestação mística, né, aqui no mundo material, de que a misericórdia de Krishna vai se manifestar por meio de uma alma avançada, principalmente de um mestre espiritual fidedigno. É dito que a misericórdia de Krishna se manifesta por meio da alma pura e a misericórdia da alma pura se manifesta por meio assim, de Krishna. Dessa forma, quando nos aproximamos de uma alma muito avançada em conhecimento de Krishna e cuja alma já está também vivendo em amor devocional completo assim por Krishna, não vamos receber somente o conhecimento que ele fala, mas sim também a sua energia. Isso vai facilitar a nossa realização, se aproximar de almas avançadas que estão vivendo em Krishna. Krishna vai se potencializar nas palavras dessa alma avançada, e a alma que ouve, né, ou que serve as outras almas avançadas, vai potencializar também o coração delas. Prabhupada está falando aqui que este, né, é o mistério da sucessão discipular. Prabhupada diz que quando o mestre espiritual é genuíno, o discípulo, tal qual Arjuna, pode ouvir o Bhagavad Gita diretamente. Há muitos místicos e yogis em todo o mundo, mas Krishna é o Senhor de todos os sistemas de yoga. A instrução de Krishna está declarada explicitamente no Bhagavad Gita: render-se a Krishna, né? A instrução de Krishna no Bhagavad Gita. Você vai ler todo o conhecimento que você adquirir, né, védico, principalmente o Bhagavad Gita, que é Krishna falando, simplesmente resume-se a isso, né? Renda-se a Krishna. Ou como dizia o mestre Cristo, né? Amai a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo, né, como a ti mesmo, mas amai a Deus sobre todas as coisas. Isso significa, né, renda-se a Deus, e quem é Deus? Deus se revela aqui no Bhagavad Gita como Krishna. Então renda-se a Krishna, ame a Krishna, e você terá atingido todo o propósito do conhecimento. Entende? Então, não importa assim, quantos yogis, gurus, assim, Krishna é o Senhor de todo o sistema de yoga, é o Guru Supremo. Então, render-se a Krishna, né? Render-se a Krishna. Essa deve ser a tônica do nosso conhecimento. Então, quem toma esta atitude, diz Prabhupada, de render-se a Krishna, é o maior dos yogis. E isso é confirmado também no último verso do 6º capítulo, onde Krishna, né, diz: Yoginam api sarvesham.
dessa maneira. Prabhupada diz que Narada Muni é discípulo direto de Krishna e o mestre espiritual de Vyasa. Por isso Vyasa é tão autêntico como Arjuna, pois está na sucessão discipular. E Sanjaya é discípulo direto de Vyasa. Assim, pela graça de Vyasa, os sentidos de Sanjaya foram purificados e ele pôde ver e ouvir Krishna diretamente. Quem ouve Krishna diretamente pode entender este conhecimento confidencial aqui, do Bhagavad Gita. E quem não se dirige à associação discipular não pode ouvir Krishna. Portanto, seu conhecimento sempre é imperfeito, pelo menos quando se tem como meta compreender o Bhagavad Gita. Prabhupada está explicando aqui que devemos nos associar e ouvir o Bhagavad Gita de pessoas que vivem o espírito do conhecimento do Bhagavad Gita. Se outra pessoa está tentando explicar o Bhagavad Gita que não é rendida a Krishna, ou através de malabarismos verbais, tenta manipular esse conhecimento, criando essa condição impessoal, energética somente de Deus, então o nosso conhecimento vai ser imperfeito. Prabhupada, quando esteve nesse mundo, ele estabeleceu muito esse ponto, de prestarmos muita atenção de quem estamos ouvindo o Bhagavad Gita. Então, de preferência, devemos ouvir esse conhecimento da boca de devotos puros. Srila Prabhupada mesmo dizia que quando ele estava escrevendo, por exemplo, esse significado, e quando as pessoas falavam assim, o senhor está escrevendo, e ele falava assim, não, é Krishna que está escrevendo. Eu não faço nada, é Krishna simplesmente que está me usando para expandir o significado desse verso. Então tudo aqui tem pureza, e se estudamos profundamente, com certeza Krishna está falando diretamente aqui com a alma que está se submetendo a esse estudo do Bhagavad Gita com a sua inteligência. Isso vai agradar muito a Krishna e você vai abrir uma porta na sua intuição, no seu coração, para que Krishna possa realmente conversar com você pessoalmente. Não é preciso da mente para você, ou da palavras, ou de pensamentos para você conversar com Deus. É outra plataforma, é transcendental. Krishna vai conversar com você de uma forma que só você vai entender como é isso. Não há como expressar como uma ideia o que Krishna está falando. Isso é autorrealização. Autorrealização é algo muito íntimo, Cada um tem a autorrealização de acordo com a sua experiência própria. Por isso não podemos falar para as outras pessoas qual a natureza da autorrealização. Podemos apenas indicar o processo. Porém, ao iniciar esse processo de desenvoltura da realização espiritual, devemos estar com toda essa base do conhecimento perfeitamente estabelecida em nosso centro espiritual. Então aqui Prabhupada está falando, esse conhecimento vai ser sempre imperfeito, se a pessoa, pelo menos, tem como meta compreender o Bhagavad Gita, mas está ouvindo de uma pessoa não autorizada, não fidedigna, que é fiel a Krishna. A pessoa que está pregando sobre Krishna, ela tem que ser fiel a Krishna. Porque senão, porque ela estaria pregando sobre Krishna, querendo que as outras pessoas também se rendam a Krishna. Esta é a missão de um devoto puro. Ensinar as outras pessoas a como se render a Krishna e como estabelecer esse conhecimento de uma forma viva no espírito. Prabhupada continua dizendo aqui em seu significado ao verso 75, no Bhagavad Gita explicam-se todos os sistemas de yoga.
Karma Yoga, Jnana Yoga e Bhakti Yoga. Krishna é o mestre de todo esse misticismo. Entretanto, é bom que se saiba que, assim como Arjuna foi bastante afortunado para compreender Krishna diretamente, pela graça de Vyasa, Sanjaya também conseguiu ouvir Krishna diretamente. Na verdade, não há diferença entre ouvir Krishna diretamente e ouvir diretamente um mestre espiritual autêntico como Vyasa falar a respeito de Krishna. O mestre espiritual é também um representante de Vyasadeva. Portanto, segundo o sistema védico, no aniversário do mestre espiritual, os discípulos organizam a cerimônia chamada Vyasa Puja. Então é que é interessante, né? Essa coisa da transparência do mestre espiritual. Assim, falar diretamente com Krishna, quando você fala com a alma avançada, assim, Krishna no coração dessa alma intui ela a falar de acordo com a pessoa que está à sua frente, querendo receber o conhecimento, ou algum conselho, ou alguma instrução relevante para o momento daquela alma específica. Essa potência, você vai sentir que quanto mais você avançar em consciência espiritual, mais você vai se tornar um canal amável de Krishna para todas as pessoas. De certa forma, as suas palavras vão iluminar a alma que está ouvindo, né? O que você está intuindo, né? A sua intuição, o que Krishna está manifestando através do seu coração. Todos nós somos assim, canais de Krishna. Isso é natural, mas temos que atingir essa plataforma maior de conexão amorosa para que a nossa potência espiritual também vá junto com as nossas palavras. Isso vai fazer que nós sejamos também assim, um representante de Vyasadeva, que é a encarnação literária de Krishna. E por isso, o mestre espiritual, sendo, né, um cantor, né, da Gita, né, o cantor dessa canção divina, ele recebe respeitos, né, através dessa cerimônia chamada Vyasa Puja. Puja, né, a adoração a Vyasa. E Vyasa representa o símbolo, né, divino de todo esse conhecimento espiritual que Krishna está passando, dessa forma escritural, literária. E outro ponto importante aqui, que Srila Prabhupada fala em seu significado, é que o Bhagavad Gita, ele é um estudo geral, né, das yogas, que Krishna está falando, né, sobre Karma Yoga, que é a yoga da ação, Jnana Yoga, que é a yoga da mente, né? Também temos a Astanga Yoga, que é a yoga mística, e a Bhakti Yoga, que é a yoga do amor a Deus, né? Krishna, ele vai explicando que no final essa Bhakti Yoga é o último degrau das yogas, e essas yogas são aspectos místicos, né? Processos místicos que a alma desenvolve para estabelecer relações com Deus, e que Krishna é o mestre de todo esse misticismo. Ou seja, Krishna, ele está, vamos dizer assim, em linguagem moderna, né, ele está configurando cada alma a entendê-lo de acordo com o seu grau de evolução. Então alguns vão praticar a Karma Yoga, outras Jnana Yoga, né? A Astanga Yoga, e outros a Bhakti Yoga. Cada um no seu entendimento evolutivo, até chegar a esse ponto onde a pessoa vai realmente se render a Krishna. Esse é um ponto assim, muito interessante aqui que o Srila Prabhupada está falando, né? Que não há diferença entre ouvir Krishna diretamente e ouvir um mestre espiritual autêntico, né? Um mestre autêntico, né? Assim, como Vyasa ou como Srila Prabhupada, falar a respeito de Krishna.
todo esse significado aqui é Krishna falando por meio de seu devoto puro, Srila Prabhupada. De modo que nós estamos aqui com uma grande vantagem, né? Que não só ouvimos as palavras de Krishna, mas também estamos ouvindo um devoto puro de Krishna dar o significado. E também esse significado depois é expandido por outras almas assim, que recebem a inspiração de Krishna para poder entrar mais profundamente no coração dos ouvintes. Isso tudo é maravilhoso, né? Quando o místico, aquilo que é místico, se torna um processo direto para a alma. E também é maravilhoso quando a alma pode exercer esse movimento interno místico, quando ela está assim, conectada amorosamente com Krishna e ela consegue entender o que ela está falando de acordo com a vibração divina em seu coração. Assim, a alma fala, a alma, né, avançada fala assim, sem pretensões de ter seguidores, de nada, simplesmente ela passa o conhecimento. Depois aqui no verso 76, vamos dando continuidade aqui, Sanjaya está dizendo para Dhritarashtra, né, que era o rei, o pai de Duryodhana, que era o inimigo lá de Arjuna, dos Pandavas, de Krishna. Ele falou assim: ó rei, toda vez que recordo este diálogo magnífico e sagrado entre Krishna e Arjuna, sinto prazer e me emociono a cada momento. Olha que incrível esse verso. Ele está dizendo que o Bhagavad Gita, ele é saboreado assim, eternamente. A cada momento, se você ler o Bhagavad Gita, não importa quantas vezes na sua vida, esses versos vão ter assim, sabores diferentes. Porque o Bhagavad Gita, ele não é um livro assim, simplesmente, não é um conhecimento que você simplesmente obtém e fica estagnado ou estável. Não é assim. O Bhagavad Gita é como Krishna, ele está sempre expandindo, né, a sua revelação para aqueles que estão saboreando o seu conteúdo diariamente ou que estão explanando os seus versos. E Sanjaya, né, uma alma também avançadíssima dentro dessa misericórdia de Vyasadeva, ele está falando aqui que eu sinto prazer. Essa é a qualidade, essa é a forma de comprovação que você está avançado espiritualmente, quando você sente sabor, né, repetitivo ao ler o Bhagavad Gita, e você fica querendo ler assim todos os dias, e lê e relê o Bhagavad Gita várias vezes, assim, não lê o Bhagavad Gita, mas o conhecimento que está contido no Bhagavad Gita, ele vai trazer tanto prazer para a sua alma, que você vai estar assim, sempre relembrando. É dito que depois da batalha de Kurukshetra, quando os Pandavas, né, tinham ganho a batalha e Krishna partiu desse mundo, assim, Arjuna ficou assim, muito triste. Imagina, Krishna foi embora e ele estava ali, e para ele não tinha mais sentido a vida material, porque ele tinha realizado, né, seu amigo Krishna, ele compreendeu quem é Krishna, e aí um dos mestres espirituais se aproximou dele e disse: lembre-se das palavras de Krishna. E desse modo Arjuna recuperou a sua vitalidade, a sua alegria, quando ele relembrava continuamente as instruções de Krishna, né, na batalha de Kurukshetra, que é exatamente esse Bhagavad Gita. Então esse sintoma de prazer vai acontecer a todas as almas que realmente estudam o Bhagavad Gita e que principalmente passam o conhecimento desse Bhagavad Gita para a humanidade. Quanto mais você falar sobre Krishna e sobre as instruções de Krishna, mais e mais prazer você vai ter, porque como Krishna falou em algum verso aqui atrás, que já estudamos, ele vai ficar muito satisfeito. Na verdade, ele fala que esse é o serviço que faz a alma ser mais querida dele. Já estudamos isso. Então, quando Krishna fica satisfeito dentro do nosso coração, porque estamos passando a mensagem do Bhagavad Gita, automaticamente o seu nível de bem-aventurança e de prazer aumenta. E se nós pudermos assim ser exemplos vivos desse conhecimento, então Krishna vai ficar mais satisfeito ainda
e chegará a esse ponto em que simplesmente seremos assim como a voz de Deus. Estaremos assim tão inspirados no coração que tudo o que falarmos vai ter essa potência da divindade atuando. Então aqui, para terminar esse estágio aqui dessa aula, Prabhupada está falando em seu significado a esse verso 76. Compreender o Bhagavad Gita é um fenômeno tão transcendental que qualquer um que se torne versado nos tópicos comentados por Arjuna e Krishna se torna virtuoso e não consegue se esquecer dessa conversa. Esta posição transcendental é vida espiritual. Em outras palavras, quem ouve o Gita ser transmitido pela fonte correta, ou seja, diretamente por Krishna, atinge plena consciência de Krishna. O resultado da consciência de Krishna é que o devoto se ilumina cada vez mais e desfruta a vida com emoção, não só por algum tempo, mas a cada momento. Então imagina, esse conhecimento do Bhagavad Gita é como um alimento assim que vai satisfazer plenamente a alma. E imagina quando temos esse conhecimento diretamente dado por Krishna e podemos perceber essa existência material como ela realmente é, paramos assim de especular mentalmente todas as qualidades negativas que temos, né? Medo, assim, insegurança, incertezas, né? Dúvidas, tudo isso é colocado de lado e isso cria uma grande emoção. É emocionante. É a coisa mais emocionante você viver a sua vida material tendo esse conhecimento já formatado assim no seu coração. Tudo é diferente, né? A sua visão, assim, você se torna assim um estranho no ninho, porque está todo mundo vivendo assim, em Maya. Todo mundo está sob esse conhecimento da ilusão dada por um sistema demoníaco, explorador, assim, que não está interessado realmente em se render a Krishna, e de repente você ali está rendido a Krishna, vivendo de uma forma simples, tendo valores assim completamente diferentes da sociedade em que você vive, e isso não significa que você vai condenar todo mundo, vai julgar todo mundo, mas simplesmente a sua vida vai ficar mais emocionante. Assim, me veio aqui o exemplo de... É como se você estivesse participando de um filme e você não se identifica mais com esse personagem desse filme, mas você sabe muito bem o que você está representando aqui nesse mundo material e vai esperando o momento de abandonar essa forma material. E também essa emoção acontece quando você está usando essa forma humana para divulgar o conhecimento de Krishna. Então, isso, como Prabhupada está falando aqui, não acontece assim só por um tempo, aí depois você esquece o conhecimento do Bhagavad Gita. Algumas pessoas esquecem, aquelas que realmente não se renderam a Krishna, né? Você tem que se render a Krishna para que esse conhecimento seja alimentado constantemente, não só através da leitura, mas da experiência, né, vívida, assim, interna. Então você vai viver esse sentimento, né, emocionante a cada momento. Você simplesmente está lembrando assim, constantemente, não há como esquecer a partir do momento que você está rendido a Krishna. Então, o que significa se tornar virtuoso? Ou seja, o que é a virtuosidade da vida? E Prabhupada está falando aqui que simplesmente é a pessoa que se torna versada nos tópicos comentados por Arjuna e Krishna. Isso é uma pessoa virtuosa, né? E a pessoa simplesmente que é virtuosa, ela não esquece esse diálogo de Arjuna com Krishna. Aquilo está sempre assim martelando na cabeça da pessoa, porque ela sabe que ela tem que seguir essa linha desse conhecimento, né, para realizar Krishna. E Prabhupada está falando também que compreender esse Bhagavad Gita é um fenômeno assim totalmente transcendental. Esse conhecimento do Bhagavad Gita, ele não é material, é o conhecimento eterno, é o conhecimento que Krishna sempre repete, né? Quando
O universo assim, está assim, muito em escuridão, o planeta está sob um sistema demoníaco. Assim. Krishna, a intenção de Krishna é que todo mundo volte para ele. E então Krishna toma essas atitudes mais rígidas quando ele vê que os seus filhos amados assim, já estão assim, sem saída ou sendo manipulados por forças sinistras, né, estranhas, que simplesmente vivem uma vida assim, sem sentido. E Krishna, como o pai, ele não aprecia muito isso, né? Apesar de ele ser autossatisfeito, ele quer que todo mundo, Krishna quer o amor de todas as almas. Toda a interferência de Krishna em qualquer lugar é para o bem de todo mundo, porque não faz sentido a energia de Krishna simplesmente existir na escuridão. Toda a escuridão deve se voltar para a luz. Então Krishna e seus devotos puros, ou seja, as suas partes integrantes que estão totalmente conectadas em pureza e amor com ele, agem como seres, né, da luz neste universo, em outros universos, todos os universos, e fica esse ciclo onde as almas vêm, têm suas experiências aqui nesse mundo material e outras estão voltando para o mundo espiritual. E nesse momento aqui estamos então lendo os últimos versos do Bhagavad Gita e tendo essa oportunidade, né, de apreciar o significado de Srila Prabhupada e refletir cada vez mais, né? Ter a maior emoção. Por que não ter a maior emoção da existência, que é se render aos pés de lótus de Krishna? Vamos desfrutar essa vida com emoção e não com sofrimento, né? Vamos como diz Prabhupada aqui, que o resultado da consciência de Krishna é que nós nos iluminamos cada vez mais luz, sejamos esses agentes perfeitos de Krishna aqui nesse mundo, e vamos fazer com que todas as almas, né, possam ter a oportunidade de ouvir esse conhecimento transcendental e despertar a sua posição original, né, o seu amor natural assim, por Deus, e ser feliz. Então, espero que esteja bom para hoje essa aula aqui. Ofereço minhas reverências à sua divina graça, Srila Prabhupada, que é muito querido pelo Senhor Krishna, por ter se rendido aos seus pés de lótus. Todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna, todas as glórias são ao Bhagavad Gita, todas as glórias são aos devotos reunidos. Haribol.